A história se passa nos dias atuais em um mundo quase idêntico com o nosso. A diferença é que as famosas lendas que temos no nosso mundo real, aí ele coloca entre parênteses aqui, Saci Pererê, deixar o chinelo virado faz a mãe morrer. Interessante isso. Essas coisas acabam acontecendo mesmo. E mais frequentemente do que o governo gostaria. Sorte que a maioria da população vê isso como simples boatos, história inventada, etc. A história gira em torno de Atlas, um garoto que sempre que espirra acaba se teletransportando, e seu primo francês Peter, que também tem poderes de teleporte. Peter quer mostrar a Atlas este outro lado do nosso mundo, levando ele para vários lugares para mostrar como realmente funciona e também para se divertir, como ativar os gigantes de pedra da Ilha de Páscoa, ver quem realmente está enterrado nas pirâmides, e no meio dessas aventuras Peter acaba sendo visto como um criminoso pelo governo, onde mandam agentes para matá-los. Então a dupla se vê obrigada a se aliar com uma agência que fica atrás da padaria da esquina, que é um barracão. A agência é o escudo onde tem meia dúzia de agentes que lutam para ajudar pessoas com poderes. E aí, beleza, corta o sinopse aqui, é um mangá focado no humor e explora vários elementos do nosso mundo real, só que de forma mais absurda e cômica. Entendi. Só que aí nesse caso, no caso de ser uma comédia, eu acho que a gente poderia ter uma história um pouco mais episódica, talvez. Ou se for um one shot, realmente, aí sim dá pra focar numa trama mais centrada, né? Realmente nessa trama aqui, onde a gente tem essa exploração um pouco do começo, depois a gente vai pra isso, só que daí a gente tem que ter já uma trama central para ser desenrolada. Qual que seria a trama central? Porque a princípio os personagens eles não têm um objetivo bem definido. Eu digo, o personagem, né, o Peter, ele quer mais brincar por aí, ele quer ver as coisas e brincar. A partir do momento que ele se vê numa questão de vida ou morte, digamos assim, onde o governo mandou matar eles, aí ele precisa definir um objetivo no sentido de que ele não pode mais sair para brincar, que é o que ele quer, sair para ficar vendo as coisas, etc. Ele precisa fazer alguma coisa, que é ou ficar fugindo para sempre, mas um mangá de personagem está só fugindo para sempre, geralmente parece que não vai dar em nada, fica uma história meio sem fim. O personagem geralmente fica muito reativo, a ponto de que ele não busca nada por conta própria, ele não faz nada por conta própria, ele só está reagindo às coisas que acontecem com ele. Geralmente isso tende a deixar o personagem um pouco menos cativante, um pouco menos interessante, e a história por si só acaba ficando um pouco menos interessante também. Ao mesmo tempo que o objetivo do grupo, né, que é ajudar pessoas com poderes, não parece estar relacionado com o objetivo deles em si, somente considerando que eles estão sendo caçados pelo governo. E aí fica nessa questão de o que a gente vai fazer? Vou tentar provar minha inocência? Vou tentar acabar com o governo? Sei lá. O que vai ser o final da história? Isso trabalhando num one shot, sabe? Agora, a gente trabalhar com uma questão um pouco mais episódica, no sentido de que são vários one-shotzinhos que contam uma história fechada ali, uma história para ser divertida. Então, no começo a gente tem ali uma apresentação dos personagens e essa questão de eles de repente fazerem alguma coisa só para conhecer, só por curiosidade e acabarem sendo vistos como criminosos e o governo vai atrás deles. Então, não necessariamente precisa ser para matar eles, às vezes pode ser só para prender mesmo, já que é uma coisa real, porém que o governo tenta esconder, né? Que tenta ser escondido do público como um todo. Talvez não tenha necessidade de matar, mas sim de ir para aquelas, sei lá, uma prisão tipo Área 51, só que brasileira, pra prender essa galera que tem poder e que tá fazendo merda por aí. E aí, beleza, e aí começa a história, eles são pegos por essa agência e a partir daí eles começam a fazer outras missões, digamos assim, e cada episódio, quando eu falo episódio, sei lá, cada capítulo, cada one shot fechado, cada uma história fechada realmente, que não necessariamente precisa ter uma continuidade, ter uma trama geral com um objetivo grandioso, mas sim realmente, no episódio de hoje nós vamos ajudar aquele cara ali que fez não sei o que, e aí agora o governo também está atrás dele, vamos ajudar ele, trazer ele aqui e recrutar para o negócio. No outro episódio vamos ajudar não sei quem que está acontecendo não sei o que. No outro episódio a gente vai ver alguma coisa lá. Particularmente eu até acredito que dentro dessa questão das lendas, não tenho certeza, mas eu consigo ver também como interessante a gente ter até assim, uma outra visão da história, que é a visão do governo, não do governo que quer matar as pessoas, mas às vezes de uma agência governamental que quer exatamente impedir que certas dessas coisas aconteçam, ou que as pessoas descubram a verdade. Então você tem lá os agentes do governo que são responsáveis por desvirar chinelos o mais rápido possível, ou algo assim. Então tem um cara que eles recrutam pessoas, então sei lá, o episódio é focado em recrutar uma pessoa que fica invisível para essa pessoa poder ir lá e desvirar os chinelos para a mãe da galera não morrer. E aí investigar outras coisas também, sabe, que tenham a ver com essas lendas do mundo, ou impedir
ou coisa assim, para garantir que essas coisas continuem como lendas, por exemplo. Sei lá, prender o São Longuinho, apesar que daí a gente entra numa questão mais católica, mas eu acho que ninguém leva realmente pro lado do santo mesmo, né? O negócio do São Longuinho, dos 3 pulinhos. Não sei se realmente leva para esse lado, mas levando para um lado mais desse mito urbano de eu perdi uma coisa, São Longuinho, você acha do 3 pulinhos, e aí beleza, acha, sei lá, tem uma questão de esse cara vai aprender que, tipo, para de ficar entregando que as pessoas estão começando a acreditar demais nisso. Ou algo assim, né? Para de entregar as coisas, aí vai prender o cara para ele não trazer as coisas perdidas para as pessoas, ou algo assim, para as pessoas não descobrirem que isso é verdade mesmo. E aí realmente acompanhando a parte da agência, porque eu acho que acompanhando a parte da agência em si, a gente tem como explorar mais o mundo no sentido de que eles têm liberdade para explorar o mundo. Se os personagens estão fugindo dessa agência, eles têm pouca liberdade para explorar e as missões deles seriam muito focadas em ajudar uma ou outra pessoa. Talvez a gente poderia ter personagens principais da agência, e aí por isso talvez é interessante não vilanizar tanto assim a agência, pra gente poder acompanhar e se importar um pouco com esses personagens, ao mesmo tempo que a gente também tem os personagens do barracão lá, da padaria, que estão ajudando exatamente a galera contra essa agência. Então, se a agência vai prender o São Longuinho para ele não entregar as paradas, a galera vai tentar resgatar ele ou tipo, pegar ele antes da agência e tal, para garantir que ele vai ficar em segurança e tal, esse tipo de coisa. E a gente sempre vai ter esse conflito mais ou menos, mas é um conflito não tão físico mortal, e sim um conflito mais de tipo, eles querem uma coisa porque o objetivo deles é deixar que todo mundo esconda, só que nem sempre isso vai ser bom para a pessoa envolvida. E pelo contrário, os outros querem liberdade, querem etc. E aí dá para explorar os dois lados, os lados de resgate de pessoas, onde não dá para talvez explorar tanto algumas coisas específicas, porque pelo menos atualmente eu não consigo pensar em alguns casos, principalmente porque eles estão fugindo. Então não dá mais para, como eu falei, pro protagonista, né, pro Peter ficar brincando de ir fazer certas coisas só por vontade, porque ele está sendo caçado, então ele seria impedido de fazer isso. E aí, nesses casos onde a gente não consegue explorar pelo ponto de vista de um dos grupos, a gente explora pelo outro. Uma coisa meio parecida com o Shisengumi no Gintama, né? O Shisengumi ele é uma agência governamental, eles são vistos em vários episódios como os vilões, afinal de contas o Gintama é um criminoso segundo os olhos da sociedade do Gintama. Eu falei o Gintama, não, o Gintoki. Gintoki ele é visto como um criminoso porque ele é um samurai e não podem haver samurais naquela sociedade porque replica exatamente uma época do Japão onde ser samurai era crime, onde não podia carregar a espada na rua, etc. E exatamente tinham pessoas que queriam lutar pelo direito de continuar andando com suas espadas e coisa do tipo, enfim. É tudo baseado numa espécie de história real ali, claro que com suas aberrações. Mas o Shisengumi, ele é trabalhado de uma maneira onde ele é o vilão aos olhos do protagonista, porém ele tem aquele lado cômico e personagens carismáticos ali, de modo que você consegue acompanhar também eles. Tem vários momentos em que eles se ajudam ali também, né? O pessoal do Shisengumi com o próprio Gintoki, apesar de eles serem inimigos na história ali do pano de fundo da história. Eu acho que daria para trabalhar algo bem parecido com isso. Inclusive tem um episódio do Gintama que para mim é meu favorito, que é um episódio que é só com o Shisengumi. O episódio inteiro eu acho um dos melhores, assim. Eu acho muito, muito bom aquele episódio mesmo.